os macacos alados. Vocês devem estar bem lembrados de que não havia estrada e nem mesmo uma vereda que fosse do castelo da bruxa malvada até a cidade de Esmeralda. Quando os 4 viajantes foram em busca da bruxa, ela os viu chegando e ordenou que os macacos alados os levassem até lá. Foi muito mais difícil achar o caminho, através dos grandes campos de botões de ouro e de margaridas que quando foram transportados pelos macacos. Evidentemente, eles sabiam que deviam ir em direção ao leste, rumo ao nascente, e foi isso que fizeram. Mas ao meio-dia, quando o sol estava bem acima de suas cabeças, perderam a noção de onde era leste e onde era oeste, e por isso perderam-se nos grandes campos. Mesmo assim, continuaram a andar, e à noite a lua apareceu, brilhando intensamente. Deitaram-se, então, entre as perfumadas flores vermelhas e dormiram profundamente até de manhã, todos menos o espantalho e o homem de lata. Na manhã seguinte, o sol estava escondido atrás das nuvens, mas eles continuaram a viagem, como se tivessem absoluta certeza do caminho que estavam fazendo. Se andarmos bastante, disse Dorothy, com certeza chegaremos a algum lugar. Mas os dias se passavam e a única coisa que eles viam eram os campos de flores vermelhas. O espantalho começou a reclamar um pouco. Com certeza perdemos o caminho, e a menos que o encontremos novamente, nunca vou ganhar um sério. E é o meu coração, disse o homem de lata. Mal consigo esperar o momento em que vão encontrar Oz, e vocês vão de convir que essa viagem é muito longa. Sabem, disse o leão medroso com um gemido, não tenho coragem de ficar vagando para sempre, sem chegar a lugar nenhum. Dorothy fraquejou, sentando-se na grama e olhou seus companheiros, e eles também sentaram e olharam para ela. E Totó sentiu que pela primeira vez em sua vida estava cansado demais para caçar uma borboleta preta que voou perto de sua cabeça. Ele pôs a língua para fora, ofegante, e olhou Dorothy como se para perguntar o que fazer. A gente pode chamar os ratos do campo, sugeriu ela. Eles poderiam nos ensinar o caminho da cidade de Esmeralda. Claro que poderiam, gritou o espantalho. Por que não pensamos nisso antes? Dorothy tocou o apito que a rainha dos ratos lhe dera e que trazia sempre ao pescoço. Em poucos minutos, eles ouviram passos de pequenas patas e muitos ratinhos cinza vieram correndo até ela, entre eles a própria rainha, que perguntou com sua voz fininha: "Que posso fazer por vocês, amigos?" "Nós nos perdemos", disse Dorothy. "Você pode nos ensinar o caminho da cidade de Esmeralda?" "Claro", respondeu a rainha. "Mas é muito longe daqui. Vocês andaram esse tempo todo na direção contrária." Então ela notou o capuz de ouro e disse: "Por que você não usa os poderes mágicos do capuz e chama os macacos alados para ajudar? Eles levarão vocês para a cidade de Oz em menos de 1 hora." "Eu não sabia que o capuz era encantado", respondeu Dorothy surpresa. "Como é que isto funciona?" "Está escrito dentro do capuz de ouro", respondeu a rainha dos ratos. "Mas se vocês forem chamar os macacos alados, vamos ter de fugir, porque eles são muito maus e gostam de nos importunar." "Eles não vão me fazer mal?" perguntou a menina ansiosamente. "Oh, não. Eles têm que obedecer à pessoa que usa o capuz. Adeus." E ela se foi, com todos os ratos atrás dela. Dorothy olhou dentro do capuz e viu algumas palavras escritas no fogo. Estas devem ser as palavras mágicas. Ela leu as instruções e pôs o capuz na cabeça. "É-P-P-P-K-Q", disse ela, apoiando-se no pé esquerdo. "O que você falou?" perguntou o espantalho, que não sabia o que ela estava fazendo. "Hiulo, Houlo",
Hello, continuou Dorothy apoiando-se no pé direito. Olá, respondeu o homem de lata calmamente. Ziz, zi, zuzi, zik, disse Dorothy, agora apoiada em ambos os pés. Com isso, acabou a recitação das palavras encantadas, e eles ouviram um grande vozeiro e bater de asas, quando o bando de macacos alados voou sobre eles. O rei inclinou-se diante de Dorothy e perguntou: O que você ordena? Queremos ir para a cidade de Esmeralda, mas perdemos o caminho, disse a menina. Vamos levar vocês até lá, respondeu o rei, e mal acabou de falar, 2 macacos pegaram Dorothy nos braços e alcançaram o voo, carregando-a. Outros pegaram o espantalho, o homem de lata e o leão, e o macaquinho pegou o Totó e voou atrás deles, embora o cachorrinho tentasse mordê-lo. O espantalho e o homem de lata, a princípio, ficaram assustados, porque lembravam da forma como os macacos alados os maltrataram, mas logo perceberam que eles não os iriam maltratar. Então deixaram-se levar pelo ar alegremente e divertiram-se olhando os lindos jardinzinhos e as matas lá embaixo. Dorothy achou-se suspensa entre 2 dos maiores macacos, e um deles era o próprio rei. Eles fizeram uma cadeira com as mãos e tinham bastante cuidado para não machucá-lo. Por que vocês têm que obedecer ao capuz de ouro? Perguntou ela. É uma longa história, respondeu o rei com um sorriso, mas como temos um longo caminho pela frente, vou matar o tempo falando sobre isso, se você quiser. Será um prazer, respondeu ela. Houve um tempo, começou o chefe, em que éramos um povo livre, vivendo feliz, numa grande floresta, voando de árvore em árvore, comendo nozes e frutas, fazendo o que queríamos e não chamando ninguém de senhor. Talvez alguns de nós às vezes fossem maus, voavam até o chão para puxar a cauda dos animais sem asas, caçavam passarinhos e jogavam nozes nas pessoas que passavam pela floresta. Mas éramos despreocupados, alegres, engraçados e aproveitávamos cada minuto do dia. Isso foi há muitos anos, bem antes de Oz descer das nuvens para governar esta terra. Naquela época vivia no norte uma bela princesa, que também era mágica. Todas as suas mágicas eram usadas para beneficiar o povo, e nunca se soube que ela tivesse feito mal a alguém que fosse bom. Seu nome era Gaylet, e vivia num lindo palácio construído de grandes blocos de rubi. Todos a amavam, mas seu maior desgosto era não encontrar ninguém a quem pudesse amar, pois todos os homens eram estúpidos e feios demais para casar com uma pessoa tão linda e tão sábia. Um dia ela encontrou um rapaz belo, corajoso e mais sábio que os de sua idade. Gaylet decidiu que quando ele crescesse e se tornasse homem, casaria com ele. Gaylet levou-o para o seu palácio e usou todos os seus poderes mágicos para torná-lo forte, bom e amável, como toda mulher deseja. Quando atingiu a maioridade, Quelala, como era chamado, era considerado o melhor e mais sábio do país, e sua beleza máscula era tão grande que Gaylet o amava cada dia mais e apressou-se em fazer todos os preparativos para o casamento. Nessa época, meu avô era o rei dos macacos alados, que viviam na floresta próxima ao castelo de Gaylet, e o velho gostava mais de uma boa croça que de um bom jantar. Certo dia, antes do casamento, meu avô estava voando com o seu bando, quando viu Quelala andando ao longo do rio. Ele trajava uma rica vestimenta de seda rosa e de veludo vermelho, e meu avô logo teve uma ideia. Obedecendo às suas ordens, os macacos pegaram Quelala, carregaram-no nos braços até a altura do leito do rio e deixaram-no cair na água. Nade para fora do rio, meu rapaz, gritou meu avô.
e veja se a água manchou suas roupas. Quelala era sábio demais para não nadar, e sua boa sorte não fizera dele uma pessoa arrogante. Quando ele voltou à superfície da água, riu e nadou até a margem. Mas quando Galate veio ao seu encontro, viu que a água esfregara as sedas e os veludos de sua roupa. A princesa ficou furiosa e sabia, é claro, quem havia feito aquilo. Ela convocou todos os macacos alados à sua presença e disse-lhes que suas asas seriam amarradas e que teriam o mesmo tratamento que Quelala, seriam jogados no rio. Meu avô argumentou contra o castigo, pois sabia que os macacos se afogariam se fossem lançados no rio com as asas amarradas. Quelala também falou em favor deles, de forma que Gailat decidiu poupá-los, com a condição de que eles, daí por diante, realizassem os 3 desejos do portador do capuz de ouro. Esse capuz seria o presente de casamento de Quelala, e diz que ele custou à princesa metade do seu reino. Claro que meu avô e todos os outros macacos concordaram imediatamente com a proposta, e é por isso que somos obrigados a atender por 3 vezes os desejos do dono do capuz de ouro, independentemente de quem seja. E o que aconteceu com Quelala e a princesa? Perguntou Dorothy, que se interessou bastante pela história. Quelala foi o primeiro dono do capuz de ouro e, portanto, o primeiro a formular os 3 desejos. E como sua noiva não suportava nos ver, ele nos chamou para a floresta, depois do casamento, e ordenou que ficássemos fora da vista da princesa, o que fizemos com prazer, porque todos tínhamos medo dela. Essa foi a única coisa que tivemos de fazer, até cairmos nas mãos da bruxa do oeste, que nos obrigou a escravizar os Inques e a expulsar o próprio Oz da terra do oeste. Agora o capuz de ouro é seu e você pode formular 3 desejos. Quando o rei macaco acabou sua história, Dorothy olhou para baixo e viu as muralhas verdes e brilhantes da cidade de Esmeralda. Ela espantou-se com a velocidade dos macacos e ficou contente com o fim da viagem. As estranhas criaturas deixaram os viajantes diante do portão da cidade. O rei inclinou-se diante de Dorothy e depois foi-se embora, voando, seguido de todo o bando. Foi uma boa viagem, disse a menina. Sim, nossos problemas ficaram para trás, disse o leão. Que bom que você trouxe o capuz mágico. A descoberta de Oz, o terrível. Os 4 viajantes andaram até o portão da cidade de Esmeralda e tocaram a campainha. Depois de vários toques, o mesmo guardião abriu o portão. O quê? Vocês já estão de volta? Perguntou surpreso. Você não está vendo? Perguntou espantado. Mas eu pensei que vocês tivessem ido em busca da bruxa malvada do oeste. Nós a visitamos, disse o espantalho. E ela os deixou ir embora? Perguntou o homem admirado. Ela não pôde impedir isso porque se dissolveu, explicou o espantalho. Dissolveu-se? Que boa notícia, disse o homem. Quem a dissolveu? Foi Dorothy, disse o leão gravemente. Meu Deus, exclamou o homem, inclinando-se diante dela. Então ele os levou ao seu quartinho e prendeu os óculos da grande caixa em suas faces, como fizera antes. Em seguida, entraram pelo portão na cidade de Esmeralda. Quando o guardião dos portões contou que eles haviam dissolvido a bruxa malvada do oeste, as pessoas rodearam os viajantes e seguiram-nos em grande multidão para o palácio de Oz. O soldado de bigode verde ainda estava de guarda diante da porta, mas deixou-os entrar imediatamente, e a bela garota verde foi ao encontro deles e levou-os imediatamente a seus quartos, para que pudessem descansar
e esperar a hora de serem recebidos por Oz. O soldado comunicou a Oz que Dorothy e seus companheiros haviam voltado, depois de terem liquidado a bruxa malvada. Mas Oz não fez nenhum comentário. Eles pensaram que o grande mágico iria chamá-los imediatamente, mas não foi isso que aconteceu. Eles não tiveram notícia de Oz no dia seguinte, nem no outro, nem no outro. A espera era cansativa, aborrecida, e por fim eles ficaram chateados pela forma como Oz os tratava, depois de tê-los mandado suportar dificuldades e até a escravidão. Então o espantalho pediu à Moça Verde que levasse outra mensagem a Oz, dizendo que, se ele não os recebesse imediatamente, eles iriam chamar os macacos alados para ajudá-los e para ver se Oz cumpriria ou não as suas promessas. Quando o mágico recebeu essa mensagem, ficou tão assustado que mandou dizer-lhes que os receberia na sala do Crono, às 9h e 4 minutos da manhã seguinte. Ele já encontrará os macacos alados na Terra do Oeste e não queria tornar a encontrá-los. Os 4 viajantes não dormiram à noite, cada um pensando no presente que Oz prometera. Dorothy dormiu só um pouquinho e sonhou que estava no Kansas, onde tia Emma lhe dizia estar muito contente de tê-la de volta. Exatamente às 9h do dia seguinte, o soldado de bigode verde chegou, e 4 minutos depois estavam todos na sala do Crono do grande Oz. Todos esperavam que o mágico se apresentasse com a mesma forma que tinham visto antes. Por isso ficaram surpresos ao verem que não havia ninguém na sala. Eles ficaram bem juntos, perto da porta, porque o vazio da sala era mais assustador que qualquer das formas que Oz assumira. Ouviram então uma voz solene que parecia vir de algum ponto próximo ao centro da abóbada. Sou Oz, o grande e terrível. Por que vocês me procuram? Eles tornaram a olhar por todas as partes da sala, e como nada viram, Dorothy perguntou: onde está você? Estou em toda parte, respondeu a voz, mas para olhos dos mortais sou invisível. Agora vou sentar-me no Crono e vocês poderão conversar comigo. E de fato, a voz parecia vir agora do Crono. Eles aproximaram-se e ficaram em fila. Dorothy falou: viemos cobrar as promessas que nos fez Oz. Que promessas? Perguntou Oz. Você prometeu me mandar de volta ao Kansas quando a bruxa malvada fosse morta, disse a menina. E você me prometeu um cérebro, falou o espantalho. E a mim um coração, acrescentou o homem de lata. E a mim coragem, disse por fim o leão medroso. A bruxa malvada está mesmo morta? Perguntou a voz, que deu a Dorothy a impressão de estar um pouco crêmula. Sim, respondeu ela. Dissolvia com um balde de água. Meu Deus, disse a voz. Foi tão rápido. Bem, voltem amanhã, pois preciso de tempo para pensar. Você já teve tempo demais, respondeu o homem de lata enfurecido. Não vamos esperar mais um dia, completou o espantalho. Você tem que cumprir suas promessas, finalizou Dorothy. O leão achou que devia assustar o mágico e deu um rugido alto e longo, tão terrível que Totó fugiu com um pulo e bateu contra um biombo que havia num canto. O biombo caiu, fazendo grande barulho. Todos olharam na direção dele e ficaram espantadíssimos. Viram que exatamente no lugar que o biombo escondia havia um homem pequeno e de faces enrugadas, que parecia tão surpreso quanto eles. O homem de lata levantou um machado para o homenzinho e falou: Quem é você? Eu sou Oz, o grande e terrível,
disse o homenzinho com voz crêmula. Mas não me machuque, por favor. Vou fazer tudo o que vocês desejam. Nossos amigos olharam-no com surpresa e espanto. Pensei que Oz era uma cabeça, disse Dorothy. E eu, que era um animal feroz, disse o homem de lata. E eu pensei que Oz era uma bola de fogo, exclamou o leão. Não, todos se enganaram, respondeu o homem humildemente. Eu estava fingindo. Fingindo? Gritou Dorothy. Você não é um grande mágico? Não fale tão alto, ele disse, que alguém pode ouvir e eu estaria perdido. Todos imaginam que sou um grande mágico. E não é? Perguntou a menina. Nem um pouco, minha cara. Sou um homem comum. Você é mais que isso, disse o espantalho irritado. Você é um impostor. Exatamente, declarou o homenzinho, esfregando as mãos, como se isso fosse motivo de satisfação. Sou um impostor. Mas isso é terrível, disse o homem de lata. Como vou conseguir meu coração? E a minha coragem? Perguntou o leão. E meu cérebro? Queixou-se o espantalho, enxugando as lágrimas dos olhos com a manga do casaco. Meus caros amigos, disse Oz, peço-lhes que não falemos dessas ninharias. Pensem em mim e na terrível enrascada em que me encontro. Ninguém mais sabe que você é um impostor? Perguntou Dorothy. Só vocês quatro e eu mesmo, respondeu Oz. Eu enganei todo mundo por tanto tempo que achei que nunca seria descoberto. Foi um grande erro deixar vocês entrarem na sala do Crono. Normalmente não vejo nem meus subordinados. E por isso eles imaginam que sou algo terrível. Mas não estou entendendo, disse Dorothy admirada. Como você se apresentou a mim na forma de uma grande cabeça? É um dos meus truques, respondeu Oz. Vamos por aqui que eu vou explicar tudo. Ele os levou a um quartinho atrás da sala do Crono. Apontou para um canto no qual jazia uma grande cabeça, feitas de muitas camadas de papel e com cara pintada com todo cuidado. Pendurei-a no teto com um arame, disse Oz. Eu fiquei por trás do biombo e puxei o fio para fazer os olhos se moverem e a boca abrir. E a voz? Perguntou Dorothy. Sou ventríloco, disse o homenzinho. Posso projetar minha voz onde eu quiser. Por isso você pensou que a voz vinha da cabeça. Aqui estão as outras coisas que usei para enganá-los. Ele mostrou ao espantalho o vestido e a máscara que usou para parecer a bela jovem. E o homem de lata viu que sua horrível fera não passava de um monte de peles, costurados umas às outras, com estrutura feita de sarrafos. Quanto à bola de fogo, o falso mágico também havia pendurado no teto. Era, na verdade, uma bola de algodão, mas quando embebida em óleo, queimava intensamente. Você devia era ter vergonha de ser o impostor que é, disse o espantalho. Mas eu tenho vergonha, pode crer que tenho, respondeu o homenzinho com tristeza. Mas era a única coisa que eu podia fazer. Sentem-se, por favor. Há cadeiras para todos. Vou contar-lhes minha história. Sentaram-se todos e ouviram a seguinte narração. Nasci em Omaha. Ora, não fica longe do Kansas, exclamou Dorothy. Não, mas é muito longe daqui, disse ele, abanando a cabeça tristemente. Quando cresci, me tornei ventríloco, e nisso fui muito bem treinado por um mestre. Eu consigo imitar qualquer tipo de pássaro ou animal. E ele imitou um gatinho tão bem que Totó ficou de orelha em pé, olhando para todos os lados para descobrir onde estava. Depois de certo tempo, continuou Oz, cansei daquilo e me tornei balonista. O que é isso? Quis saber Dorothy. Um homem que vai num balão em dia de circo para chamar as pessoas para o espetáculo, explicou ele. Entendo, disse Dorothy. Bem, um dia subi num balão e as cordas que o prendiam ao chão rebentaram e não pude descer. Subi até acima das nuvens,
tão alto que uma corrente de ar me carregou por milhas e milhas. Viajei por um dia e uma noite pelo ar, e na manhã do segundo dia acordei e vi que o balão estava flutuando sobre uma região bela e estranha. Mas achei-me no meio de um povo, que vendo-me descer das nuvens no balão, pensou que eu era mágico. Claro que deixei que pensassem assim, porque eles tinham medo de mim e me prometeram fazer tudo o que eu quisesse. Só para me divertir e manter a boa gente ocupada, ordenei que construíssem esta cidade e meu palácio, e eles fizeram tudo com boa vontade e bem. Então pensei que, como a região era tão verde e bela, eu a chamaria de Cidade de Esmeralda. E para fazer que o nome se adequasse melhor, pus óculos em toda a gente de forma que tudo parecesse verde. Mas todas as coisas aqui não são verdes? Perguntou Dorothy. Não mais que nas outras cidades, respondeu Oz. Mas quando você usa óculos verdes, tudo que você vê parece verde. A cidade de Esmeralda foi construída há muitos anos, pois eu era jovem quando o balão me trouxe para cá. E agora sou um velho, mas meu povo usou óculos por tanto tempo que muita gente pensa que esta cidade é mesmo de Esmeralda. E é certo que o lugar é muito bonito, rico em joias, metais preciosos e tudo que é necessário para fazer as pessoas felizes. Fui bom para o povo que gosta de mim, mas logo que o palácio foi construído, isolei-me e não me deixei mais ver por ninguém. O que mais me dava medo eram as bruxas, pois como eu não tinha poderes mágicos, logo descobri que elas eram realmente capazes de fazer encantamentos. Havia 4 bruxas nesta terra, que governavam os povos do norte, do sul, do leste e do oeste. Felizmente, as bruxas do norte e do sul eram boas, e eu sabia que elas não iriam me fazer mal. Mas as bruxas do leste e do oeste eram terrivelmente más, e se elas não pensassem que eu era mais poderoso que elas, teriam com certeza me destruído. Por muito tempo vivi com medo. Por isso vocês podem imaginar o quanto fiquei contente quando soube que sua casa caíra sobre a bruxa malvada do leste. Quando vocês vieram me procurar, eu estava disposto a prometer qualquer coisa, desde que vocês dessem conta da outra bruxa. Mas agora que vocês a dissolveram, tenho vergonha de dizer que não posso cumprir minhas promessas. Acho que você é um homem muito mau, disse Dorothy. Oh não, minha cara. Na verdade, sou um homem muito bom, mas tenho que admitir que sou um mau mágico. Você não pode me dar um cérebro? Perguntou o espantalho. Você não precisa de cérebro. Cada dia você aprende alguma coisa. Um bebê tem cérebro, mas pouco sabe. A experiência é a única coisa que traz conhecimento. E quanto mais tempo você fica na Terra, mais você adquire experiência. Isso pode ser verdade, disse o espantalho. Mas vou ficar muito infeliz, a menos que você me dê um cérebro. O falso mágico olhou com atenção. Bem, disse ele com um suspiro, se você voltar amanhã de manhã, vou colocar um cérebro na sua cabeça, mas não sei lhe explicar como usá-lo. Você vai ter que descobrir sozinho. Oh, obrigado, gritou o espantalho. Vou descobrir uma maneira de usá-lo, não se preocupe. E quanto à minha coragem? Perguntou o leão ansiosamente. Com certeza você tem bastante coragem. Você só precisa de confiança em si mesmo. Não existe nenhum ser vivo que não tenha medo quando enfrenta o perigo. A verdadeira coragem é enfrentar o perigo mesmo tendo medo. E esse tipo de coragem você tem. Talvez eu tenha, mas ainda assim tenho muito medo, disse o leão. Vou ficar muito infeliz, a menos que você me dê aquele tipo de coragem que faz esquecer que se tem medo. Muito bem, amanhã vou lhe dar esse tipo de coragem, respondeu Oz. E o meu coração? Perguntou o homem de lata.
Acho que você está errado em querer um coração, respondeu Oz. Ele faz a gente infeliz. Se você soubesse, você tem sorte em não ter um coração. Isso é uma questão de opinião, disse o homem de lata. De minha parte, vou suportar toda a infelicidade, sem um lamento, se você me der um coração. Muito bem, respondeu Oz humildemente. Procure-me amanhã e lhe darei um coração. Fiz-me de um mágico por tanto tempo que posso continuar a desempenhar essa função um pouco mais. E como vou voltar para o Kansas? Perguntou Dorothy. Vamos ter que pensar sobre isso, respondeu o homenzinho. Dê-me 2 ou 3 dias para estudar o assunto e vou tentar descobrir uma forma de levá-la sobre o deserto. Nesse meio tempo, vocês serão tratados como convidados meus, e enquanto viverem no palácio, meu povo cuidará de vocês e atenderá até ao menor de seus desejos. A única coisa que peço em troca é que mantenham em segredo o fato de que sou um impostor. Eles concordaram em nada dizer e voltaram para seus quartos muito animados. Até Dorothy tinha esperança de que o grande e terrível impostor, como ela o chamava, iria achar uma forma de mandá-la de volta ao Kansas. E se ele o fizesse, ela perdoaria tudo. A magia do grande impostor. Na manhã seguinte, o espantalho disse aos seus amigos: podem me parabenizar. Vou ao grande Oz e, finalmente, ele vai me dar um cérebro. Quando eu voltar, serei como os outros homens. Sempre gostei de você como você é, disse Dorothy com simplicidade. É muito gentil de sua parte gostar de um espantalho, respondeu ele. Mas com certeza você vai me considerar mais quando ouvir os esplêndidos pensamentos que meu novo cérebro produzirá. Então ele se despediu dos amigos com grande animação. Foi à sala do trono e bateu à porta. Pode entrar, disse Oz. O espantalho entrou e encontrou o homenzinho sentado, junto à janela, mergulhado em profunda reflexão. Vim buscar o meu cérebro, falou o espantalho um tanto sem graça. Oh, sim, sente-se na cadeira, por favor, respondeu Oz. Desculpe-me por tirar sua cabeça, mas terei que fazer isso para pôr seu cérebro no lugar certo. Está bem, disse o espantalho. Não tem importância que você tire minha cabeça, desde que ela fique muito melhor quando for recolocada. O mágico retirou a cabeça do espantalho e tirou a palha de dentro dela. Foi ao quartinho dos fundos, pegou uma medida de farelo e misturou com muitas agulhas e alfinetes. Depois de misturar tudo muito bem, encheu a parte de cima da cabeça do espantalho com aquela massa e preencheu o resto do espaço com palha, para mantê-la no lugar. Quando ele recolocou a cabeça do espantalho, disse-lhe: daqui para frente, você vai ser um grande homem, pois dei-lhe um cérebro de farelos. O espantalho estava alegre e orgulhoso com a realização de seu maior desejo. Depois de agradecer a Oz calorosamente, voltou à companhia dos amigos. Dorothy olhou-o com curiosidade. A parte de cima de sua cabeça estava completamente inchada com o cérebro. Como você está se sentindo? Perguntou ela. Sinto-me realmente sã, respondeu ele sério. Quando me acostumar com meu cérebro, vou saber tudo. Por que essas agulhas e alfinetes estão saindo de sua cabeça? Perguntou o homem de lata. Isso é a prova de que o cérebro dele é penetrante, observou ela. Bem, vou até o Oz para receber meu coração, disse o homem de lata. Foi até a sala do trono e bateu à porta. Entre, disse Oz. O homem de lata entrou e disse: vim buscar meu coração. Muito bem, disse o homenzinho, mas preciso fazer um buraco no seu peito para colocar o coração no lugar certo. Espero que não doa. Oh, não, respondeu o homem de lata. Não vou sentir nada.
Oz trouxe uma tesoura própria para cortar metal e fez um buraco quadrado ao lado esquerdo do peito do homem de lata. Em seguida, tirou de uma gaveta um belo coração, todo feito de seda e recheado de serragem. Não é bonito? Perguntou ele. Realmente, respondeu o homem de lata, que estava exultante. Mas é um coração bom? Oh, muito, respondeu Oz. Ele pôs o coração no peito do homem de lata e recolocou o quadrado de lata, soldando-o com cuidado. Aí está, disse ele. Agora você tem um coração de que qualquer um poderia se orgulhar. Sinto pelo remendo que tive de fazer no seu peito, mas não podia ser de outra forma. O remendo não me importa, exclamou o alegre homem de lata. Sou profundamente grato a você e nunca vou esquecer sua generosidade. Ora, esqueça, respondeu Oz. O homem de lata voltou à companhia dos amigos, que lhes desejaram toda a alegria que poderia advir de sua boa sorte. O leão dirigiu-se também à sala do crono e bateu à porta. Entre, disse Oz. Vim em busca da minha coragem, falou o leão entrando na sala. Muito bem, vou dar coragem a você, respondeu o homenzinho. Ele foi até um armário e pegou de uma prateleira alta uma garrafa verde quadrada. Despejou seu conteúdo num prato verde dourado, lindamente decorado. Colocou-o diante do leão medroso, que farejou o líquido como se não gostasse. O mágico disse: Beba! Que é isso? Quis saber o leão. Bem, respondeu Oz. Se estivesse dentro de você, seria coragem. Você sabe muito bem que a coragem está sempre dentro da gente. Assim, isso só pode ser chamado de coragem quando você beber. Por isso, recomendo-lhe que beba o mais rápido possível. O leão não hesitou mais e bebeu até esvaziar o prato. Como se sente agora? Perguntou Oz. Cheio de coragem, respondeu o leão, voltando em seguida para a companhia dos amigos. Quando Oz ficou sozinho, sorriu de seu sucesso em dar ao espantalho, ao homem de lata e ao leão exatamente o que eles queriam. Como posso deixar de ser um impostor, disse ele, se todo mundo fica me pedindo que faça coisas que todos sabem ser impossíveis? Foi fácil fazer o espantalho, o leão e o homem de lata felizes, porque eles imaginavam que eu poderia fazer qualquer coisa. Mas vai ser mais difícil levar Dorothy de volta ao Kansas, e não sei como fazer isso. Como o balão subiu. Passaram-se 3 dias sem que Dorothy soubesse nada de Oz. Foram dias muito tristes para a menina, embora todos os seus amigos estivessem felizes e contentes. O espantalho dizia que havia pensamentos maravilhosos em sua cabeça, mas que não poderia contar para ninguém, porque só ele os podia entender. O homem de lata andou um pouco e sentiu o coração mexendo dentro do peito. Ele disse a Dorothy que o coração novo era mais terno que o antigo, de carne. O leão afirmava que não temia nada no mundo e enfrentaria um exército de homens ou dezenas de cálidas. Todos do pequeno grupo estavam felizes, exceto Dorothy, que a cada dia sentia mais vontade de voltar ao Kansas. No 4º dia, para sua grande alegria, Oz mandou chamá-la, e quando ela entrou na sala do crono, ele disse animadamente: Sente-se, minha querida, acho que encontrei um meio de tirá-la desta terra. E mandar-me de volta para o Kansas? Perguntou ela ansiosa. Bom, não tenho muita certeza sobre o Kansas, disse Oz. Não tenho a mínima ideia sobre em que direção fica, mas a primeira coisa a fazer é atravessar o deserto, e aí será fácil achar o caminho de casa. Como vou conseguir cruzar o deserto? Perguntou ela. Bem, vou dizer o que eu acho, disse o homenzinho. Sabe, cheguei a esta terra num balão. Você também veio pelo ar, carregada por um ciclone.
Por isso acho que a melhor maneira de cruzar o deserto vai ser pelo ar. Agora está totalmente fora do meu alcance produzir um ciclone, mas andei pensando sobre esse problema e posso fazer um balão. Como? Perguntou Dorothy. Um balão, respondeu Oz, é feito de seda coberto com cola para reter o ar quente. Ar quente não é tão bom quanto gás, porque se o ar esfriar, nós cairemos no deserto e estaremos perdidos. Nós? Exclamou a menina. Você vai comigo? Sim, claro, respondeu Oz. Estou cansado de ser o impostor que sou. Se eu saísse desse palácio, logo descobririam que não sou mágico e ficariam aborrecidos comigo por tê-los enganado. Por isso, fico o tempo todo trancado nestes quartos, e isso é cansativo. Prefiro ir ao Kansas com você e depois voltar para o circo. Vou ficar contente de ir com você, disse Dorothy. Obrigado, respondeu ele. Se você me ajudar a costurar as sedas, vamos começar a trabalhar no nosso balão. Dorothy pegou agulha e linha, e no mesmo ritmo em que Oz cortava as tiras de seda, elas costuravam umas às outras. Vinha primeiro uma tira de seda verde clara, depois uma tira de verde escura e uma tira esmeralda, porque Oz queria fazer um balão com diferentes tonalidades. Foram necessários 3 dias para costurar as tiras de seda, mas quando o trabalho terminou, eles tinham um grande saco de seda verde com mais de 6 metros de comprimento. Oz passou por dentro dele uma fina camada de cola para torná-lo impermeável e depois anunciou que o balão estava pronto. Mas precisamos de um cesto para nos carregar, disse ele. Mandou então o soldado de bigode verde pegar um grande cesto de roupas, que ele amarrou com muitas cordas no fundo do balão. Quando tudo ficou pronto, Oz mandou avisar a seu povo que ia fazer uma visita a um irmão mágico que vivia nas nuvens. A notícia se espalhou rapidamente por toda a cidade e todos vieram ver o maravilhoso espetáculo. Oz ordenou que o balão fosse levado para a frente do palácio e o povo olhava com grande curiosidade. O homem de lata cortará uma grande pilha de lenha e acender uma fogueira para que o ar enchesse o saco de seda. O balão foi enchendo aos poucos, até que o cesto apenas roçava o chão. Oz então entrou no cesto e disse para todo mundo em voz alta: Vou fazer uma visita. Enquanto eu estiver fora, o espantalho governará vocês. Vocês devem obedecê-lo, como se fosse a mim. O balão agora estava puxando forte a corda que o prendia à terra, pois o ar que o enchia era muito quente, e isso o fazia muito mais leve que o ar exterior. Venha, Dorothy, gritou o mágico, depressa, ou o balão vai embora. Não consigo achar Totó em parte alguma, respondeu Dorothy, que não queria deixar seu cachorrinho para trás. Totó fora para o meio da multidão, latindo atrás de um gato, e Dorothy finalmente o achou. Ela o pegou e correu para o balão. Ela estava a poucos passos dele, e Oz estendia os braços para ajudá-los a subir quando... crack! As cordas arrebentaram e o balão subiu sem ela. Volte! Gritou a menina. Quero ir também. Não posso voltar, minha cara! Gritou Oz do cesto. Adeus! Adeus! Gritou a multidão. E todos os olhos voltaram-se para o mágico, que estava dentro do cesto, cada vez mais alto, subindo ao céu. E foi a última vez que eles viram Oz, o mágico maravilhoso. Ele deve ter chegado são e salvo a Omaha, e deve estar lá agora, pelo que sabemos. Mas as pessoas lembravam dele com carinho e diziam umas às outras: Oz sempre foi amigo nosso. Quando ele estava aqui, construiu para nós a cidade de Esmeralda. E agora que foi embora, deixou o sábio espantalho para nos governar. Apesar disso, por muitos dias eles choraram, inconsoláveis, a perda do maravilhoso mágico. Rumo ao sul.
Dorothy chorou amargamente quando perdeu as esperanças de voltar ao Kansas, mas quando ela pensava sobre tudo o que acontecera, ficava contente por não ter ido no balão. Embora também lamentasse a perda de Oz da mesma forma que seus companheiros. O Homem de Lata aproximou-se dela e falou: "Eu seria um ingrato se não lamentasse a perda do homem que me deu um coração amoroso. Eu gostaria de chorar um pouco a partida de Oz. Queria que você fizesse a bondade de enxugar as minhas lágrimas para que eu não enferruje." "Com prazer", respondeu ela, e trouxe uma toalha imediatamente. O Homem de Lata chorou por muitos minutos e ele ia enxugando cada uma das lágrimas. Quando ele terminou, agradeceu-lhe amavelmente e lubrificou-se com o óleo de sua lata cravejada de pedras preciosas para evitar qualquer problema. Agora quem governava a cidade de Esmeralda era o Espantalho, e embora ele não fosse um mágico, as pessoas se orgulhavam dele. Não existe nenhuma outra cidade no mundo que seja governada por um homem empalhado, diziam elas, e pelo que elas sabiam, isso era pura verdade. Na manhã seguinte à da partida de Oz, os 4 viajantes encontraram-se na sala do Crono para conversar. O Espantalho sentou-se no grande crono e os outros sentaram-se respeitosamente à sua frente. "Nossa situação não é tão ruim", disse o novo governante. "Este palácio e a cidade de Esmeralda nos pertencem e podemos fazer o que quisermos. Quando lembro que há pouco tempo eu estava na estaca de um varal de uma fazenda e que agora governo esta bela cidade, sinto-me satisfeito com minha sorte." "Eu também estou muito contente com meu novo coração", disse o Homem de Lata. "Isso era a única coisa no mundo que eu gostaria de ter. Da minha parte, estou contente de saber que sou tão corajoso quanto qualquer outro animal, se não mais bravo", disse o leão modestamente. "Se Dorothy pudesse ficar contente morando na cidade de Esmeralda", continuou o Espantalho, "poderíamos todos ser felizes juntos." "Mas não quero viver aqui", falou Dorothy. "Quero ir para o Kansas, viver com tia Emma e tio Henrique." "Bem, o que podemos fazer então?" perguntou o Homem de Lata. O Espantalho decidiu pensar, e ele pensou tanto que os alfinetes e as agulhas começaram a apontar fora de sua cabeça. Finalmente ele falou: "Por que não chamamos os macacos alados e lhe pedimos para carregar você por cima do deserto?" "Nunca pensei nisso", disse Dorothy alegremente. "É isso mesmo, vou pegar o capuz de ouro imediatamente." Ela levou o capuz para a sala do Crono e falou as palavras mágicas. E logo um bando de macacos alados entrou voando pela janela aberta e ficou perto dela. "É a segunda vez que nos chama", disse o Rei Macaco, inclinando-se diante da menina. "O que você deseja?" "Quero que você me leve ao Kansas", disse Dorothy. Mas o Rei Macaco balançou a cabeça. "Isso é impossível", disse ele. "Nós pertencemos a este lugar e somente a ele. Não podemos deixá-lo. Nunca houve nenhum macaco alado no Kansas e acho que nunca vai haver, porque eles não são de lá. Teremos o maior prazer em servir você no que estiver ao nosso alcance, mas não podemos cruzar o deserto. Adeus." E com outra mesura, o Rei Macaco abriu as asas e voou janela fora, seguido do seu bando. Dorothy quase chorou de decepção. Usei os poderes do capuz de ouro em vão, porque os macacos alados não podem me ajudar. "Isso é horrível", disse o bondoso Homem de Lata. O Espantalho recomeçou a pensar e sua cabeça inchava tão horrivelmente que Dorothy temia que ela explodisse. "Vamos chamar o soldado de bigode verde e pedir-lhe um conselho", disse ele. Então o soldado foi convocado à sala do Crono, onde entrou timidamente, pois Oz nunca lhe permitiu ir além da porta.
Esta menina, disse o espantalho ao soldado, quer cruzar o deserto. De que forma ela pode conseguir isso? Não sei dizer, respondeu o soldado, pois ninguém cruzou o deserto, a não ser o próprio Oz. Não há ninguém que possa me ajudar? Perguntou Dorothy com voz grave. Talvez Glinda. Quem é Glinda? Perguntou o espantalho. A bruxa do sul. Ela é mais poderosa de todas as bruxas e governa os Quadlings. Além disso, seu castelo fica à beira do deserto. Assim ela pode saber como cruzá-lo. Glinda é uma bruxa boa, não é? Perguntou a menina. Os Quadlings consideram-na muito boa, disse o soldado. E ela é amável com todos. Ouvi dizer que Glinda é uma mulher muito bonita, que sabe manter-se jovem, apesar dos muitos anos que já viveu. Como posso chegar ao seu castelo? Perguntou Dorothy. A estrada vai direto para o sul, respondeu ele, mas dizem que é cheia de perigo para os viajantes. Há animais selvagens nas florestas e uma raça de homens esquisitos que não gostam que estrangeiros passem por sua terra. Por isso, nenhum dos Quadlings vem para a cidade de Esmeralda. O soldado deixou-os e o espantalho falou. Pelo visto, a melhor coisa que Dorothy tem a fazer é ir para a Terra do Sul, apesar dos perigos, e pedir ajuda a Glinda. Porque, claro, se Dorothy ficar aqui, nunca conseguirá voltar para o Kansas. Você deve ter pensado outra vez, observou o Homem de Lata. Sim, disse o espantalho. Vou com Dorothy, disse o leão. Estou cansado desta cidade e tenho saudades da floresta e do campo. Sou um animal selvagem, vocês sabem. Além do mais, Dorothy precisa de alguém para protegê-lo. Isso é verdade, concordou o Homem de Lata. Meu machado estará a seu serviço. Eu também vou com ela à Terra do Sul. Quando partimos? Perguntou o espantalho. Você também vai? Disseram todos surpresos. Sim, se não fosse Dorothy, eu nunca teria conseguido meu sério. Ela me tirou da estaca do milharal e me trouxe para a cidade de Esmeralda. Por isso, devo-lhe toda a minha boa sorte e nunca vou me separar dela até que ela volte definitivamente para o Kansas. Obrigada, disse Dorothy agradecida. Vocês são muito bons comigo, mas eu preciso partir o mais rápido possível. Partiremos amanhã de manhã, respondeu o espantalho. Vamos nos preparar, pois será uma longa viagem. Atacados pelas árvores briguentas. Na manhã seguinte, Dorothy deu um beijo de despedida na jovem bonita, e todos apertaram a mão do soldado de bigode verde. A jovem e o soldado os acompanharam até o portão, quando o guardião dos portões os viu novamente. Estranhou que eles pudessem sair da bela cidade mais uma vez para arranjar mais problemas, mas imediatamente ele tirou os óculos dos viajantes, colocou-os na caixa verde e desejou-lhes boa sorte. Agora você é nosso governante, disse ele ao espantalho. Você deve, pois, voltar o mais rápido possível. Com certeza voltarei, logo que puder, respondeu o espantalho. Mas primeiro tenho que ajudar a Dorothy a voltar para casa. Quando Dorothy se despediu do guardião dos portões, disse: Fui muito bem tratada em sua encantadora cidade, e todo mundo foi muito gentil comigo. Nem sei dizer o quanto sou grata a vocês. Não tente dizer, minha cara, respondeu ele. Gostaríamos que ficasse conosco, mas se o seu desejo é voltar para o Kansas, espero que você ache o caminho. Então ele abriu o portão que dava para fora da cidade, o grupo passou por ele e começou a viagem. O sol brilhava intensamente quando nossos amigos voltaram suas faces para a Terra do Sul. Todos estavam muito animados, riam e tagarelavam. Dorothy novamente encheu-se de esperança de voltar para casa, e o espantalho e o Homem de Lata estavam contentes de poder ajudá-lo. Quanto ao leão,
farejava o ar fresco, delicado, e balançava a cauda de pura alegria, por estar de volta ao campo, enquanto Totó corria em volta deles e caçava mariposas e borboletas, latindo alegremente todo o tempo. A vida na cidade não é para mim, comentou o leão enquanto andava a passos rápidos. Perdi muito peso desde que fui para lá, e agora estou ansioso por uma chance para mostrar aos outros animais como fiquei corajoso. Então eles se voltaram e lançaram um último olhar à cidade de Esmeralda. Tudo que conseguiram ver foi um amontoado de torres e campanários por trás das muralhas verdes e, destacando-se de tudo mais, os pináculos e a abóbada do Palácio de Oz. Pensando bem, Oz não era um mágico tão ruim assim, disse o homem de lata, sentindo o coração chacoalhando no peito. Ele teve poderes para me dar um cérebro, disse o espantalho. Se Oz tivesse tomado a mesma dose de coragem que me deu, seria um homem corajoso, disse o leão. Dorothy não falou nada. Oz não cumpriu a promessa que lhe fizeram, mas fez o melhor que pôde e ela o perdoou. Como ele mesmo dizia, era um homem bom, ainda que fosse um mau mágico. O primeiro dia de viagem foi pelos campos verdes floridos, que se espalhavam em toda a volta da cidade de Esmeralda. Naquela noite, eles dormiram na grama e descansaram bastante. Pela manhã, andaram até chegar a uma mata cerrada. Não havia meio de contorná-la, pois ela parecia estender-se à direita e à esquerda, até onde a vista alcançava. Além disso, eles não ousavam mudar o rumo de sua viagem, porque temiam perder-se. Então procuraram um lugar que desse acesso mais fácil ao interior da floresta. O espantalho que ia na frente, finalmente descobriu uma grande árvore, com galhos tão compridos que fornecia abrigo suficiente para todo o grupo durante a noite. Então ele andou até a árvore e, no exato momento em que ficou sob os primeiros galhos, estes inclinaram-se para baixo, envolveram-no e, no minuto seguinte, foi levantado do chão e jogado de cabeça entre os seus companheiros. O espantalho não se machucou, mas ficou muito surpreso e parecia estar tonto quando Dorothy o levantou do chão. Há outro espaço entre as árvores, disse o leão. Deixe-me tentar primeiro, disse o espantalho, porque eu não me machuco quando sou jogado do chão. Enquanto falava, andou até outra árvore, mas seus galhos imediatamente seguraram-no e jogaram-no no chão. Isso é estranho, exclamou Dorothy. O que vamos fazer? As árvores parecem decididas a lutar contra nós e interromper nossa viagem, observou o leão. Acho que eu vou tentar, disse o homem de lata, e pondo o machado no ombro, foi até a primeira árvore que jogará o espantalho no chão de forma tão brutal. Quando um galho grande inclinou-se para pegar o homem de lata, ele o golpeou com tanta força que partiu-o em dois. Imediatamente, a árvore começou a balançar todos os galhos, como se sentisse dor, e o homem de lata passou ileso sob seus galhos. Venham! Gritou ele para os outros. Rápido! Todos correram e passaram sob a árvore sem problema, exceto Totó, que foi pego por um galinho. Este o sacudiu tanto que o cachorrinho começou a latir. Mas o homem de lata cortou o galho e libertou Totó. As outras árvores da floresta nada fizeram para expulsá-los. Então eles imaginaram que só as árvores da primeira fileira podiam inclinar os galhos para baixo e que provavelmente elas eram as guardiãs da floresta, com o extraordinário poder de afastar os forasteiros. Os 4 viajantes andaram com facilidade entre as árvores até chegarem ao fim da floresta. Para sua surpresa, acharam-se diante de um muro alto que parecia feito de porcelana branca. Era liso como a superfície de um prato, mais alto que suas cabeças. Vou fazer uma escada, disse o homem de lata, porque a gente vai precisar subir no muro.